Você e um grupo de amigos se reúnem para fingir que estão em um mundo imaginário, sendo investigadores, piratas, crianças, agentes, vampiros, robôs ou um grupo de fantasia medieval desajustado socialmente. Isso é RPG, Role Playing Game, ou em português, jogo de interpretação de papéis, que é tipo a mistura de uma peça de teatro com um jogo de tabuleiro, só que sem roteiro. Como todos os meus gostos, eu criei uma obsessão maluca por isso e eu me peguei pensando qual a origem do RPG de mesa. Se você procurar por isso no Google, quase em todo lugar você vai encontrar uma resposta muito simples que não é o suficiente. Então eu fui atrás de livros, documentários, entrevistas e arquivos que contassem a origem do RPG de mesa. E a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, talvez D&D não seja o primeiro RPG. Mas para entender o porquê disso, a gente precisa voltar só um pouquinho no tempo. Tudo começou na Prússia quando no século XIX os militares começaram a usar simulações em tabuleiro para estudar estratégias de guerra. Porque assim, eles não precisavam explodir 200 pessoas para testar cada uma delas. A mais famosa dessas simulações era o Kriegspiel, que significa jogo de guerra em alemão. Ele se espalhou pelo mundo até chegar em uma terra conhecida como Estados Unidos da América, nas mãos de um militar chamado Charles Swan Roberts em 1952. Esse cara decidiu pegar tudo que ele conhecia dessas simulações e transformar aquilo em um jogo, criando Tactics, um jogo de guerra que simula uma batalha em um tabuleiro com pedacinhos de papelão. E o projeto deu certo. O Roberts abriu uma empresa para produzir e vender Tactics, a Avalon Hill, e a empresa começou uma revista para ajudar os jogadores a acharem grupos, porque era muito difícil encontrar com quem jogar, já que era um jogo muito nichado. Então, para resolver esse problema, a revista passou a anunciar clubes de qualquer cidade dos Estados Unidos numa seção de procura-se inimigos. Uma publicação importante para essa história é de um cara chamado Gary Gygax. Ele fazia parte de um clube intitulado United States Continental Army Command, que em 1967 fez um evento de jogos de guerra que foi um fracasso. E por causa disso, o presidente do grupo renunciou ao cargo, o vice assumiu e o Gary Gygax ficou com a vice-presidência. Então, em 68, eles fizeram um outro evento, muito mais bem elaborado e que foi um sucesso. E daí pra frente, 3 coisas fizeram com que o Gygax pudesse criar algo muito importante para essa história. A primeira foi que nesse segundo evento, o Gygax conheceu um jogo de guerra medieval. E aí, foi amor à primeira vista. Mas pro azar dele, tinham poucos jogos com catapultas no lugar de tanques, já que esse era um tema que poucas pessoas gostavam e, consequentemente, poucas empresas davam atenção. A segunda coisa foi que no evento do ano seguinte, em 69, o Gygax conheceu um cara de outra cidade chamado Dave Arneson, com quem ele combinou de trocar cartas para falar sobre, obviamente, jogos de guerra. E a terceira é que em 70 o Gygax foi demitido da empresa em que ele trabalhava e começou a trabalhar com um amigo, dono de uma empresa de jogos, o Donald Lowry. Agora, essas 3 coisas começam a se juntar. Os primeiros trabalhos do Gygax foram Alexandre o Grande, Dunkirk e o mais importante, Chainmail, um jogo que era a expressão do amor do Gygax por cenários de guerra medieval. E bem no finalzinho do desenvolvimento do jogo, ele decidiu que ia adicionar um suplemento do universo de Senhor dos Anéis, o que ia render um belo processo para ele no futuro. Mas Chainmail vendeu bem. Uma dessas vendas foi pro Dave Arneson, aquele cara que o Gygax tinha conhecido e ficou de trocar cartas. O Arneson resolveu jogar Chainmail com os amigos usando as regras de fantasia. Ele se baseou no universo do Robert Howard, o criador de Conan o Bárbaro, e misturou Chainmail com algumas regras de Braunstein, um outro jogo da época. E foi assim que nasceu Blackmoor. Braunstein contribuiu com Blackmoor por recuperar a função de juiz, que já existia desde a época do Kriegspiel. A função desse cara era decidir se a ação de um jogador tinha dado certo ou não, baseado nas regras e nas vozes da cabeça dele. E se você conhece RPG e tá imaginando que foi daí que veio a função do mestre, é isso mesmo. Além de juntar Chainmail com Braunstein, o Arneson criou um sistema de qualificação para cada personagem, ou como a gente conhece hoje, os atributos, que na época eram força, cérebro, coragem, credibilidade, saúde e aparência. E Blackmoor não era só mais um jogo de guerra tradicional, e sim um sistema de exploração, já que diferente da maioria dos jogos da época, nesse os jogadores só controlavam um personagem, que explorava masmorras e batia em bandido e monstro para pegar tesouro. Não demorou muito para esse jogo chegar de volta até o Gygax, que pediu pro Arneson colocar as regras em algumas páginas para eles trabalharem, e juntos eles criaram um outro jogo. Foi aí que nasceu Dungeons & Dragons D&D pros íntimos. Tá, pelo que eu contei até agora, D&D parece ser o primeiro sistema de RPG. Mas, apesar disso, eu não acho que ele seja. Eu sei que é confuso, mas RPG é um jogo de interpretação de papéis. A primeira vez que alguém usou o termo Role Playing Game foi em um jogo de guerra do exército dos Estados Unidos nos anos 60, e depois foi usado em 1973 para um jogo de interpretação de personagens de Senhor dos Anéis. Além disso, existiram vários outros jogos que fizeram algo muito parecido com o que D&D fez na sua primeira edição, só que antes de D&D. Midgard é um desses jogos, e foi criado em 1971, 3 anos antes de D&D.
assim como Blackmoor, de 1970, ou Brownstein, de 1960, ou Diplomacy, de 1954, ou até um jogo que a autora de O Morro dos Ventos Uivantes jogava com seus irmãos em 1826, ou ainda Le Jeu d'Aventure, que era um jogo de cortes europeias no final do século XIII. Todos esses jogos têm aspectos facilmente confundíveis com RPG. Controle e interpretação de um personagem em um tabuleiro, criação de uma história coletiva, um juiz narrador que decide se as coisas deram certo, dados, cenários de fantasia medieval, sistemas de regra vendidos em livros, gente esquisita jogando. Eu não acho que esses jogos sejam os primeiros RPG só por terem esse nome ou por terem alguns dos aspectos do RPG como a gente conhece. Mas RPG em si é justamente a união do jogo com a interpretação. E o próprio Gygax, em 1975, deu uma entrevista dizendo que o apelo de D&D não era a interpretação de papéis, e sim o desafio constante. Isso fez do início de D&D um jogo que podia ter interpretação, mas não um jogo de interpretação. Para isso ficar claro, vamos jogar Monopoly. Ao invés de eu ser a bota e você o cachorro, eu vou ser o Sr. Bota, um empresário riquíssimo que acabou de se mudar para a cidade e quer expandir os seus negócios imobiliários. E você vai ser o Dom Cachorrone, um poderoso mafioso italiano que acabou de assumir o lugar de seu falecido pai e agora quer recuperar a honra que a família teve um dia. Depois de alguns turnos, eu comprei a Avenida Nova York inteira, o que é muito ruim para os seus negócios, então você fica revoltado e decide que a melhor alternativa é queimar todos os meus prédios com a ajuda dos seus capangas para que eu venda o terreno mais barato para você depois. A gente começa a interpretar uma cena dramática com troca de tiros, explosões, ofensas, fogo e nada. No final das contas, pode pagar o aluguel. Monopoly não fala nada sobre interpretação nas regras. Monopoly é um jogo que pode ter interpretação, mas que nada muda no jogo se você interpreta ou não. Mas no RPG não é assim. As suas ações impactam e muito no que acontece ao seu redor. O que você diz, como diz, a história do seu personagem, a personalidade dele, tudo isso impacta no que acontece no mundo. A interpretação, então, é mais uma mecânica do RPG, com regras muito mais voláteis e com linhas tênues, mas que é tão importante quanto os pontos de vida definindo a mortalidade, os atributos limitando as capacidades e as rolagens de dados gerando aleatoriedade. Todos esses recursos servem para construir uma simulação. Alguns simulam atributos físicos, outros mentais, uns os mundanos e a interpretação, os comportamentais. A conclusão é que o Gary Gygax talvez não tenha criado o primeiro jogo de interpretação, mas sim o que viria a ser o primeiro RPG com sucesso comercial. E por isso é tão nebuloso dizer qual é verdadeiramente o primeiro RPG. A ideia de um jogo de interpretação sempre existiu, porque os seres humanos adoram fantasiar e contar histórias. Então, qual é o primeiro RPG? Eu acho que é D&D mesmo.